E tudo bem com vocês? Mais uma live de quarta-feira ao meio-dia, estamos sempre aqui. Que bom que você chegou, eu agradeço sempre a sua presença de estar aqui para assistir as lives, né? E hoje, sabe qual será o tema da nossa live? Ansiedade, olha só que maravilha. E por incrível que pareça, né, nas quartas-feiras, sempre para mim aqui é muito corrido e hoje foi muito mais tranquilo. Então já tem um tempinho que eu tô aqui, né, esperando dar o horário para entrar, né, mais tranquila, mais pausada. Eu achei bem interessante porque eu sempre, né, já sento aqui e organizo as coisas. E hoje foi algo bem diferente. Eu achei até interessante que eu falei, olha só, bem no dia que a gente vai abordar o tema de ansiedade, as coisas estão tranquilas por aqui. E aí eu pensei, eu acredito que é porque eu me organizei mais. Olha só, a Carla tá aqui, a Bárbara, o Davi, que bom, a Gabi. Eu vou esperar uns minutinhos para que o Instagram notifique, para que mais pessoas possam estar aqui ao vivo com a gente. Que bom, a Fabi chegou. Que legal, deixa eu colocar o nosso tema. Nosso tema é ansiedade. Vou fixar aqui o comentário para que quando as pessoas começarem a chegar, elas saibam aí daquilo que a gente está falando, porque nem todas as pessoas que me acompanham olham o stories ou sabem o que a gente vai falar. Mas vocês que estão aqui sempre, né, muito pontuais. E eu já vou pedindo para vocês, né, sempre aquele movimento para que a gente possa ficar em equilíbrio, para que vocês possam encaminhar essa live para que mais pessoas possam estar aqui com a gente. Porque quando a gente, né, faz esse movimento de semear, de entregar, né, de fazer isso, e assim, sempre é aquela pessoa que você sente no coração, essa minha amiga é muito ansiosa, essa minha irmã é muito ansiosa, a minha mãe, então... E é interessante porque quando a gente fala de ansiedade, as pessoas acabam rotulando a ansiedade como algo muito genético. Minha mãe é ansiosa, o meu pai, a minha avó era ansiosa, a minha tia, e aí não tem por que eu não ser ansiosa. E olha que interessante, porque a ansiedade, ela é algo que todo mundo tem, uns mais e outros menos, né? Então, ela está aqui como um sistema de alerta para gente. Ela está tudo aquilo, né? Todas as pessoas pensam assim, como que eu olho para essa questão da ansiedade? Eu não quero sentir esses sintomas, é muito ruim. E todas as vezes que a gente tem essa sensação ou essa intenção de não querer sentir, não existe. Não dá para eu falar para o meu cérebro, eu não quero sentir. Por quê? Quando a gente coloca sempre frases negativas, né? Antes, né? Então, o sentir, o não sentir, eu já estou sentindo. O sentir é algo que é natural, a gente sentiu e pensou. E às vezes a gente pensa assim, primeiro eu penso e depois eu sinto. Não, a sensação ela vem primeiro. Então é a sensação que vem aí gerando um pensamento e esse pensamento ele começa a ter um hábito aí dentro de você. Olha que interessante. Boa tarde para vocês que estão chegando. Lembrando para que vocês, né, cliquem aí, isso. Vamos ver esses coraçõezinhos subindo, porque quanto mais corações sobem, mais o Instagram vai acreditando que essa live vai trazer aí contribuição e aí ele entrega para outras pessoas que possam estar aqui com a gente. E lembrando, faz o movimento de encaminhar aqui, né, clica no aviãozinho e encaminhe para que outras pessoas também possam se beneficiar e compreender esse tema que eu acredito que trouxe muita discussão. Vocês, né, perguntaram na caixinha, né, vieram falar comigo. Eu achei muito interessante porque é algo, como eu falei, né, nos stories na segunda, que eu não toco muito, não é algo que eu fico falando, né, da ansiedade aqui. E eu percebi o quanto eu estou aprofundando muito o meu conteúdo e eu respondo às vezes de uma maneira e aí as pessoas acabam não entendendo, acabam viajando naquilo que eu estou colocando, até porque eu estou falando além da ansiedade, além dos outros sintomas que também preciso me organizar aqui para não falar determinadas palavras, porque senão a gente é banido, então eu tenho que tomar muito cuidado, senão o Instagram acha que a live é perigosa e deixa de entregar o meu conteúdo. Que bom! Olá, a Fê, a Sil tá chegando, a Aline, a Fran, a Bruna. Então, assim, percebam que quando a gente entra no não sentir, eu não quero sentir, já sentiu. É igual eu não quero pensar, a gente já pensou.
é algo que é totalmente automático. Então, quando a gente fala de ansiedade, a ansiedade está muito ligado aos nossos medos. Então, todas as vezes que a gente tem o medo de alguma coisa, o medo de se expor, o medo de sair de casa, tudo que é relacionado a medo, o que vai acontecer? O seu corpo, ele tem aí, né, o nosso sistema límbico. E quando a gente é um ser humano saudável, que a gente sente, porque onde a gente percebe que tem algumas pessoas que não conseguem ter essas sensações, que são pessoas que têm o sistema límbico, né, prejudicado, que a gente não sabe muito, mas que acontece, que são as pessoas que têm aí um nível, né, do sentir muito diminuído, mas assim, são poucas. Se vocês colocarem aqui para mim, se vocês são ansiosos, eu acredito que a maioria tem aí uma ansiedade um pouquinho mais aflorada, até porque a gente lembra aí quando vocês iam ter alguma apresentação na escola, ou até uma situação de vocês irem fazer um passeio na escola, aquelas excursões. Parece que a gente nem dormia à noite. Tem pais que falam para mim, eu nem falo para minha filha qual é a data do passeio ou de algum evento que a gente vai fazer, porque senão ela fica ansiosa, ela não dorme. E uma das questões também, um fator muito importante quando a gente está tratando um paciente com ansiedade é o sono. Porque quando a gente não tem uma higiene do sono, quando a gente não dorme bem, a gente tem uma dificuldade muito grande de tratar as pessoas, né, determinados sintomas e transtornos, porque imagina que quando a gente não dorme bem, é como se fosse, imagina, um carro, olha só, a Patrícia chegando, Thalita, que bom. Imagina a gente querer, né, fazer com que um carro ande sem gasolina. Você vai se desgastar muito, vai se esforçar muito. Oi, Gleice, tudo bem? Que bom que você está aqui. Então, o tema ansiedade, encaminha essa live para que mais pessoas possam estar aqui, viu? Então, lembra daquela amiga ansiosa, da irmã, vai disparando aí tanto os coraçõezinhos como os aviõezinhos, porque ajuda muito eu me manter aqui, eu estar aqui e a gente poder contribuir com as outras pessoas. Então, voltando, quando a gente tem, né? Então, vamos falar especificamente da ansiedade aqui. Se você tem essa ansiedade, se ela está muito além, porque todo mundo tem ansiedade. Então, lembra lá na infância, quando a gente se sentia ansiosa para realizar alguma coisa, tanto um fator mais estressante como algo que a gente quer muito, que a gente fica muito motivada, a gente vai ter essa reação. Mas vai do movimento de o quanto eu estou colocando a minha atenção, o quanto que eu tenho aquele gasto energético. Então, tem aquela ansiedade que é algo que é aquele frio na barriga, tem aquele desconforto, mas é algo que é aceitável, vamos dizer que é onde a gente chama, né, de ansiedade boa, mas também tem aquela ansiedade que causa desconforto. Por quê? Aí vai dar toda aquela sensação, aqueles sintomas, né, de palpitação, sudorese, que vocês já sabem, a maioria, tudo que está ali no seu corpo, né, que está em excesso, então estou suando demais, o meu coração ele está batendo. Tem pessoas que só conseguem perceber que o coração bate quando estão ansiosos, porque aí o coração começa a bater descompassado, tremor, né, e o que acontece? A Aline está colocando, na hora de dormir é a pior, pensar que já no que passou e no que fará, sim. Então, por isso que, olha só como que é muito importante aliar a questão do tratamento, mas eu preciso cuidar do meu sono. Como é que está o meu sono? Se eu quero cuidar de mim, se eu quero entrar no movimento de tratar a minha ansiedade, os meus sintomas, porque a gente está falando que é de tratar sintomas, primeiramente, né? Então, quando eu estou falando de tratar os meus sintomas, para que eu entre no movimento saudável do meu corpo, eu preciso olhar para como está o meu sono. Porque dependendo de como que vai o meu sono, não tem. Se eu não dormir à noite, se meu sono, né, foi picado, se eu tenho insônia e eu quero fazer um movimento aqui, eu vou tomar a minha medicação. Olha só, a maioria das pessoas que vão para o hospital ou que passam no psiquiatra, eles já têm uma medicação e sempre vai ter um que vai entrar em contato lá com o sono, aonde vai melhorar o seu sono. Então, muitos tomam aquela medicação à noite para dormir e aí tomam a medicação na hora, né, que acordam. E aí, quando acontece esse movimento que consegue regular o sono, isso é para quem já está tomando medicação. Então, consegue, vamos dizer, ter uma eficácia em tratar os sintomas. E o que é tratar os sintomas? Você vai dar aquela camuflada nas suas sensações, em todas aquelas sintomáticas. Agora, e quem não toma medicação? Como a Aline falou, como que é deitar, né, e fazer todo esse movimento? Sabe o que ajuda muito?
a meditação. Mas aí as pessoas pensam assim, não, eu sou muito ansiosa, eu não consigo meditar, eu não consigo parar para meditar. Mas olha que interessante, só que o ansioso, ele para dar atenção para todos esses pensamentos. Olha que interessante, Aline, foi maravilhosa a sua colocação quando você disse, e quando eu estou lá dormindo, que eu vou parar, só que eu vou parar, só que eu não paro, na verdade, eu vou colocar a minha atenção em como que vai ser o meu dia de amanhã, é um problema que eu tenho para resolver, é uma entrevista de emprego que eu tenho que fazer no dia seguinte. Então, a pessoa ansiosa, ela para, mas ela vai focar naquele desconforto, aquilo que está trazendo a sensação, vamos dizer, do medo. E sempre, né, quando a gente faz uma distinção, Priscila, mas você fala de medo e ansiedade, está muito ligado. Mas a questão é, o medo, quando você consegue perceber, eu tenho medo do quê? Eu tenho medo de assalto, eu tenho o medo, eu vou atravessar na rua, eu tenho que olhar para os dois lados, aí eu tenho medo de morrer. O meu medo, ele é real ou ele é um medo irreal? Então, a primeira coisa, para quando a gente para dar uma analisada nas nossas sensações e sentimentos, o meu medo está ligado ao quê? A algo que, mas será que vai dar certo? Eu vou investir o meu dinheiro, eu vou abrir um negócio, eu vou fazer tal coisa. Será que eu vou ter dinheiro para pagar a conta de luz no mês que vem? Então, eu entro numa antecipação que, vamos dizer, que é um medo irreal. É algo que eu tenho que trazer para a minha razão. Então, eu preciso trazer, quando eu trago a minha atenção, eu racionalizo as minhas emoções, eu dou vamos dizer que eu dou uma aliviada em toda aquela tensão. Então, aquele pensamento estava totalmente, né? Imagina quando a água entra em ebulição, está ali fervendo, e aí eu vou e abaixo o fogo, porque aí eu vou fazer qual o movimento? De focar em será que existe? Mas isso não chegou. Eu vou trabalhar esse pensamento em racionalizar as minhas emoções. Então, é aí onde eu percebo se eu tenho uma ansiedade generalizada, aflorada, porque eu fico no medo irreal, ou eu tenho um medo real mesmo, das coisas acontecerem. Então, é sempre muito importante a gente fazer essa distinção do medo irreal e o do medo real, para você poder entender os seus gatilhos. A Bárbara coloca aqui, dormir e ter a sensação de não descansar, tá ligado à ansiedade? Sim, porque dependendo o que acontece com o ansioso, ele fica nesse exemplo que a Aline deu. Eu fico pensando em tudo que eu tenho que fazer, no meu medo irreal, e o que acontece? Eu acabo dormindo pela exaustão. Então eu acordo cansada. Por quê? Porque eu já fui dormir naquela exaustão de pensamento. E aí por isso que é muito importante quando a gente entra e tem o hábito da prática da meditação, porque eu vou trazer a minha mente, mas eu vou canalizar e vou deixar que os pensamentos me tragam uma outra sensação, um outro bem-estar, não aquele de disparar sempre as minhas emoções e disparar o meu alerta, os gatilhos daquelas sensações que me causam desconforto. Mas tudo é uma prática, né? A Sil colocou, lembro que quando fui fazer intercâmbio, a noite anterior ao voo eu não conseguia dormir. Fiquei a noite toda acordada. Então, olha só, a primeira coisa que as pessoas que têm aí um grande evento, né, no dia anterior, elas têm a tendência de dormirem mal. Acontece, por quê? Porque a mente ela não desliga. E aí, olha só, para a Silvana aqui, foi fazer um intercâmbio, foi para um país diferente. Então, imagina a ebulição. Acredito que tinha aí ansiedade boa e ansiedade não tão boa, né? Como que vai ser? Será que eu vou perder o voo? Deixa eu fazer o check-in aqui. Então, pensa aí como que vai acontecendo, né? E aí a gente vai entrando naquela ebulição, aquilo entra, toma uma proporção, que aí é onde parece que a gente perde o controle. E aí, aquilo que eu comecei a falando no início da live, o não sentir. O quanto não é saudável, o quanto é negativo quando a gente não quer sentir as sensações do nosso corpo. Até porque essas sensações são os alertas naturais que o nosso corpo tem. Só que o que acontece? A gente tem que aprender o quê? A regular todas essas emoções que estão aflorando dentro de nós. Então, na verdade, não é eu tenho que me controlar. Então, eu vou ficar aqui parada. A Priscila falou que eu tenho que meditar. Então, eu vou ficar aqui. Eu não quero sentir, o meu coração tá batendo, mas tudo vai continuar. Tudo. Essa é a questão. E aí, quando a gente fala de regular, imagina aquele timer dos antigos rádios, né, que a gente tinha de mudar as estações, ou até daquela questão de aumentar o volume.
Então, até hoje tem, né, alguns rádios no carro que a gente, né, muda, aumenta e diminui o volume. Então, é assim, é aquela intensidade que a partir do momento que eu trago atenção para o meu corpo, eu posso sentir. Eu não vou enlouquecer. Você não vai enlouquecer, até porque uma crise de pânico, ansiedade, ela não passa de 40 minutos, aquelas bem fortes. Só que o que acontece? A maioria, eu acredito que vocês aqui já sentiram, se vocês quiserem colocar aqui para mim, sempre tem uma sensação sua que você sabe quando a sua ansiedade está mais aflorada. Então tem pessoas que amargam a boca, tem pessoas que parece que o coração começa a bater, né, ter aquela taquicardia e a pessoa já fala, ai meu Deus, e agora? Ai, eu já vou ficar ansiosa, ai, o que eu posso... Então, aí eu não vou sair de casa, ai, não vai dar certo, e aí a água começa a ferver. Então, nesse momento que você traz a atenção para o seu corpo, isso é ansiedade. Eu reconheço que eu estou ansiosa. Quando eu reconheço, eu vou buscar o movimento da aceitação. Só que tudo isso vai levar um tempo, porque as pessoas até acabam me falando. Quando eu estou ansiosa, eu não lembro nada disso. Eu não lembro de respirar. Quando foi, eu até percebi, mas já estava até passando. Mas a questão é a gente começar a ter essa consciência antes, como uma prevenção. Então, se eu já percebo que eu sou ansiosa, eu vou começar a praticar um esporte, eu vou começar a meditar do meu jeito, eu vou parar um pouquinho, eu vou dar atenção para esse meu corpo, eu vou entender o que ele está querendo me dizer. Como eu falei, você sabe qual é a emoção que chega quando vai, né? Quando você vai ter uma ansiedade, quando a ansiedade vai para a próxima estação, quando ela vai começando a aflorar. Então é nesse momento, então se a pessoa tem aquela sensação, a palpitação, aí não, já estou ficando ansiosa, então já vou começar a respirar profundamente, eu vou entrar em contato comigo e eu vou, né, entrar nesse movimento de presença. É a melhor coisa. Por quê? Porque quando a gente entra no movimento de presença, de aqui e agora, toda aquela problemática, toda aquela situação que a Aline fala, e quando eu estou dormindo, que eu fico com a minha cabeça lá a 1000 por hora, então eu não vou resolver nada naquele dia, naquela noite. Então eu vou trazer a minha atenção por aqui e pro agora. Para todo o que eu posso fazer agora. Então agora é hora de dormir, então eu vou trazer essa atenção para trazer essa calma para o meu corpo. Não vai acontecer na primeira noite, na segunda, mas você vai começando a o quê? Tirar o foco, mudar a estação. Então não é amanhã. Não é amanhã. Amanhã eu vou resolver a situação. Até porque o que eu escuto muito de pessoas ansiosas, quando chega no amanhã, nada daqueles pensamentos, né, ruins e trágicos aconteceram. Eles não aconteceram. Eu só estava nesse movimento de buscar ter o controle, de querer, né, fazer dar certo. Só que na hora, o que você pode fazer? Você pode planejar. Eu sou ansiosa, eu fico nervosa antes de fazer a live, mas eu já mostrei para vocês, eu acho que foi a semana passada. Eu tenho aqui umas anotações que eu vou anotando, que eu vou lembrando, ou eu li alguma coisa, ou assisti algum vídeo, e eu coloco aqui na frente, né, tópicos para eu não esquecer daquilo que, né, para eu me lembrar do que eu preciso falar. Mas nem sempre eu vou olhar. Pode ser que eu olhe agora porque eu estou falando isso para vocês. Mas eu vou me planejar. Eu vou fazer um movimento onde eu me organizo. E o que a gente pode pensar, né, das pessoas ansiosas? Cada pessoa vai sentir ansiedade de um jeito. E aí a gente pode falar aqui de traços de caráter, né? Então tem pessoas, né, dependendo do pico, né, do traço que elas têm, né, da análise corporal, acredito que a maioria que está aqui já sabe, né, que a gente tem 5 traços de caráter no nosso corpo. E cada pessoa tem uma porcentagem, né, maior ou menor de cada traço. Cada pessoa tem uma forma de funcionar. Cada pessoa também tem as suas dores emocionais que foram vividas na infância. E cada uma delas tem um recurso. Então tem pessoas que vão pensar demais. Por isso que quando a gente fala de ansiedade, cada um vai ter um pensamento e uma sensação diferente. Por mais que tenha aqueles, se você joga lá no CID-10, no DSM, que são o Código Internacional das Doenças, né, a descrição certinha, né, de todos os sintomas, cada pessoa vai ter uma sensação diferente.
mas sempre englobando a palpitação, sudorese, né, ou a boca seca, ou a boca amarga, cada um vai ter, mas assim, a forma de sentir é diferente. Então tem pessoas que vão ficar muito no mental e vão pensar demais. E às vezes pode ser que não vai se conectar como a Aline falou, eu vou ficar pensando demais. Porque tem as pessoas que vão comer. Então, assim, eu não tô pensando, mas eu tô comendo, eu preciso comer, comer. Ou eu preciso falar. Então, quando eu tô falando demais, quando eu tô comendo demais, é porque eu estou ansiosa. Então, essa é uma outra pessoa reagindo. E aí tem as pessoas que têm aí um outro traço que ficam no movimento de ou precisam falar, precisam ligar para as pessoas, precisa ter a sensação de que estão no controle da situação, mesmo elas não estando. Então tem uma pessoa que vai fugir, que vai ficar dentro do quarto, que não vai querer ver ninguém, vai se isolar. Esse é um tipo de pessoa que funciona quando está muito ansioso. Vai ter a pessoa que vai comer demais, que vai querer falar demais. E vai ter uma pessoa que vai começar a ter, como se fosse uma ansiedade até estratégica, né? A gente fala que são os psicopatas, porque eles não têm muito, né, as sensações, as emoções muito afloradas. São pessoas mais estratégicas e mais analíticas. Então, a forma delas se sentirem ansiosas é buscando uma solução. É muito interessante. E quando você conhece quem você é, qual é o seu traço, que quando fica ansioso, fica na dor, a pessoa parece que o psicopata ele tem a tendência, né, de buscar sempre essa solução. Né? Eu preciso resolver, eu tenho que fazer algo, porque desse jeito eu não. Então são pessoas que ficam ligando e perguntando: o que eu faço? Como que eu. Né? Porque tem um medo muito grande de se sentirem manipulados. Então pensa aí, a pessoa tem um grande evento para o dia seguinte e ela não sabe como que vai ser, ela quer ter o controle da situação, ela acaba ligando para todo mundo e ela quer ter aquela garantia de que tudo vai dar certo. Então, cada um vai sofrer de uma forma. Tem outras pessoas que ficam muito tensas e qualquer pessoa que vem falar com elas parece que vai explodir. Elas ficam numa reatividade e aí assim, a pessoa fica, nossa, mas eu tô muito nervosa, eu tô muito impulsiva, o que será que está acontecendo? É o traço dela, né, na dor, né, é o traço dela reagindo às sensações e às emoções, né, que estão ali despertando, né, toda essa ansiedade, porque a pessoa tem, né, então vamos dizer, se a gente fala do masoquista aqui, o masoquista ele tem essa tendência de segurar tudo, fica ali naquela tensão, mas qualquer, né, ponto fora da curva a pessoa explode. Então são as pessoas que, né, reagem. Então cada pessoa, dependendo da situação, vai reagir aos sintomas ansiosos de uma maneira. Então tem gente que vai pensar demais, como eu falei, tem gente que vai comer, tem gente que não come, né? Então eu sou das que não come, mas até que ultimamente eu andei comendo, então eu tenho que olhar também para essa questão, eu tenho que dar espaço para o que isso está querendo me dizer, né? Então será o que eu tenho que olhar para o meu traço oral? A Bárbara falou. Dormir demais também é a maneira de lidar com isso? Sim, é a fuga, né? Sabe quem tem muito isso? O traço do esquizoide, né? Ele vai fugir, ele vai para a caverna dele, ele vai se anestesiar. Muito legal o que você está falando, Bárbara, porque esse seria o próximo tópico que eu vou falar, sobre a anestesia. Então, comer é uma anestesia, dormir é se anestesiar. Por quê? Porque eu não quero sentir. Aqui a Carla falou, vai ter uma reunião na escola das crianças. Sexta-feira eu já estou ansiosa desde ontem, porque já sei que vão falar, né, das tarefas incompletas e eu vou chorar lá na frente de todo mundo. É o seu traço oral, né? Mas ao mesmo tempo, tudo isso que está acontecendo é muito. A Lori falou assim: eu como. Então, imagina que é aquilo que eu falei para você, que eu respondi para você, né? Não tem como a gente entrar nesse modo. Porque aí, como você já colocou aqui, vou até usar o seu exemplo das rígidas, né? Quando eu preciso estar em uma situação que vão apontar algum defeito meu, eu já vou ficar ansiosa. Então vão olhar para mim e vão falar que eu não estou fazendo aquilo que eu preciso fazer de uma forma, né, exemplar, ou vão me cobrar essa perfeição. Então eu já estou sofrendo. Olha só que interessante quando a Carla traz. A Carla tem, sim, a sua oralidade, mas tem o seu lado da rigidez. Então como que ela está sofrendo? Ela está sofrendo porque ela vai para a escola e vão apontar para ela uma situação. Olha, mãe, a senhora não está dando conta de fazer as tarefas com as crianças. Então logo o que vai acontecer?
vai ativar o seu traço, né? Que vai ficar na dor, por quê? Porque você quer sempre entregar, né? Sempre ser perfeita e você tá percebendo que lá vão apontar uma dor do seu traço, então você já começa a sofrer. E por você saber disso, Carla, por você fazer a terapia, você ter a consciência, é onde você precisa, vamos dizer assim, quando você chegar lá, conversar com ela, falar a real, a verdade e ao mesmo tempo, né, começar a dizer para elas o quanto você está se desempenhando com qualidade, mas que você não vai fazer as tarefas de qualquer jeito, porque essa não é você. Então, sim, quando você tiver o tempo, como eu falei para você, aquele tempo de qualidade, porque quando a gente quer fazer tudo, quando a gente quer entregar tudo, quando a gente quer executar tudo, a gente não faz nada, a gente para, porque a ansiedade, quando ela é muito natural, quando ela está aí só como um alerta, a gente só está sentindo os desconfortos, ou a gente vai comer, a gente vai fazer esses movimentos que eu falei aqui para você, mas chega uma hora que passa, já fui, né, acabou. Só que quando eu vou cobrando, eu vou me sentindo, né, vou entrando nesse movimento de me cobrar, de entrar nessa pressão, eu vou entrando na dor. E aí é onde o transtorno ele se instala, onde ele deixa de ser só uma ansiedade por conta de algum evento, de uma reunião que eu vou fazer, ou até por uma apresentação, uma exposição no caso, ou algo que eu tenha aí o medo. Porque aí entra no medo do traço. Então ali vão ver assim que você não é perfeita. E aí quando você olha para isso e fala assim, realmente eu não sou perfeita. Como que é olhar para isso e dar espaço para ele não, para você entrar em contato e falar assim, realmente eu não sou perfeita. Eu tenho 5 filhos, 5 filhos que você tem, né, Carla? Então, são 5 filhos, são 5 tarefas e eu sou uma só. E que bom, estão todos aqui alimentados, trocados, estão na escola. Olha só que maravilha. Porque para ser mãe tem que ter toda essa força, né? Então, vamos dizer que as tarefas escolares é vamos dizer assim, não vou falar como algo desmerecendo, mas é algo que a escola também pode começar a olhar de uma outra maneira, até porque nós temos aqui algumas pedagogas, né? Eu sei como elas veem vocês e como vocês a veem. Então, é um movimento aí de vocês entrar numa reciprocidade. Vamos entender e vamos colaborar com essas mães. E com essa mãe, com esse número de filhos, né? Então, não dá para ser perfeita, porque você vai entrar numa punição muito grande. E o que acontece? Agora a gente vai entrar para a situação da anestesia, eu vou buscar me anestesiar, ou eu vou ficar doente, aí eu vou começar a tomar remédio, e aí onde as pessoas, dependendo da situação, de como você for reagir lá, a gente não pode mais chamar essa mãe. Porque essa mãe vai surtar aqui, essa mãe tem problema, então a gente vai pegar mais leve com ela. E aí as coisas acontecem, que é a dinâmica que são os panos de fundo da ansiedade. Aqui eu falei para vocês sobre a meditação, sobre vocês entrarem no movimento da higiene do sono, de olhar para isso, tudo isso para tratar os sintomas. Só que a gente vai agora precisar olhar para a dor. Quando eu olho para a dor, né, para aquilo que está além, né, aquilo que está causando, que aí quando eu dou o exemplo da Carla, que é essa sensação, né, esse sentimento do traço dela, a personalidade dela funciona dessa forma. Então, como ela foi, é como se na cabeça dela, ela foi feita para ser perfeita. Foi a interpretação que o corpo e a mente dela trouxe, né, para ela. Então, assim, como que eu vou, né, hoje funcionar sendo apontada lá pela escola essa questão da perfeição, por eu não ser perfeita? Então, quando a Carla sabe disso, quando ela tem consciência, ela vai trazer essa informação para ela de que ela não é perfeita, ela vai entregar aquilo que ela pode, com aquilo que ela tem. E aí ela vai fazendo esse trabalho, né, interno. Então, a gente precisa entender que cada pessoa tem um pano de fundo da sua ansiedade. Então, a Carla, agradeço muito, Carla, de você ter, né, feito aí o seu compartilhar, partilhar a sua história. Porque a partir do momento que eu tomo consciência, eu sei que a minha forma de funcionar, a minha cabeça me cobra para ser perfeita, porque se eu não me sinto perfeita, eu vou me sentir excluída, eu vou me sentir em algum momento injustiçada, que é essa sensação da dor que a Carla sente. Então, ela, né, é como se ela fosse pro tribunal, né, para ser julgada que ela não está sendo uma boa mãe. Olha a Rafa colocando, oi Rafa, e olhe...
que ela colocou, haha, estamos juntas, Carlas. Então, as rígidas, né? Então, dependendo da forma que você funciona, você vai ativar a sua dor. Então, olha só, a situação que a Carla hoje está vivendo, que está desencadeando ansiedade, é a dor existencial dela, que ela nasceu para ser perfeita, foi aquilo que ela interpretou. Agora, tem pessoas que nasceram com medo da rejeição. Então, todas as situações que pode acontecer da pessoa se sentir rejeitada, ela vai entrar na dor e aquela ansiedade. A ansiedade da forma como ela está se sentindo vai começar a aflorar. E da mesma forma, quem tem aí o traço, né, da oralidade, as pessoas que ou comem muito, que falam muito, que precisam se comunicar em excesso, elas têm o medo do abandono. Então, tudo aquela situação que vai ter o gatilho, né? Então, quando eu tenho o gatilho que a qualquer momento eu posso ser abandonada, eu posso ser deixada de lado, a minha ansiedade ativa. Então, quando eu consigo olhar para essa situação de saber que eu tenho esse medo do abandono, em algum momento lá na minha infância, a minha mãe, né, fez algum momento que despertou esse gatilho e eu interpretei que a qualquer momento eu me senti abandonada. Quando eu, né, tiver em alguma situação de que eu for me sentir abandonada por alguém, logo vai ativar essa minha dor. E se eu tenho essa consciência, eu vou, né, trazer essa consciência para mim, dar esse espaço e validar, sim. Eu tenho medo do abandono. Eu tenho medo de chegar aqui e falar um monte de coisa e aí vocês depois não quererem me ouvirem, não quererem me seguir mais. Então, olha só, a pessoa que tem aí o pico da oralidade. Da mesma forma, o esquizoide, que tem o medo da rejeição. Nossa, se eu fizer alguma coisa, der errado, eu vou ser rejeitado. Só que o que acontece com as nossas questões dos traços, das nossas dores, é que a gente acaba se rejeitando. Então, qual que é o pior, né? A pior rejeição é a nossa, das nossas ideias, do nosso acolhimento, de fazer as coisas por nós, né? Do se acolher, ou validar aquilo que é importante. Sim, se eu tenho esse medo do abandono, o que eu posso fazer para que eu não me sinta dessa forma? Eu não posso colocar a segurança no outro. Então eu vou fazer tudo para o outro, porque quando eu faço tudo para o outro, eu sou reconhecida e ele fica comigo. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque assim, então se vocês não quiserem mais estar aqui, eu que tenho que lutar e falar assim, então eu vou fazer uma outra coisa. Ou eu vou confiar, falar, eu vou continuar aqui falando, se vocês quiserem estar comigo, tudo bem, vai ser ótimo. Então eu tenho que começar a desenvolver essa confiança, essa autoconfiança, a minha autoestima, porque aí o que acontece? Eu me aceito. Quando eu me aceito, não importa se você está aqui ou não, o importante é o movimento que eu vou fazer. Então, perceba o quanto eu preciso trabalhar o meu emocional, eu preciso ter o meu movimento de autoconhecimento ativo, eu tenho que saber quem eu sou, porque aí eu vou saber como que eu funciono no mundo, eu vou ativar os meus recursos. Então, aqui a Carla falou, eu fico grata por poder compartilhar, pois já falamos disso em outras vezes, mas o traço é tão forte que mesmo consciente preciso voltar várias vezes no mesmo assunto. Olha só, sim, é algo que está aí, que são os gatilhos, que não tem como a gente criar um ambiente totalmente saudável para a gente viver. A gente vai entrar em contato com esses desafios, até porque a vida é movimento, a gente nunca sabe como que vai ser o dia de amanhã. Então, qual que é o nosso movimento? É se fortalecer. E ao mesmo tempo, né, perceber como você colocou aqui, Carla, né? Eu sempre preciso voltar, então, porque eu tenho que estar sempre consciente. Porque não é algo que, pronto, tratou. Não tem como, não existe eu tratar a minha dor existencial. A minha dor, né, a forma de como o meu sistema nervoso foi mielinizado. Não existe. Não tem como eu tirar, agora eu não quero mais ter essa dor da injustiça. Não dá. Mas eu sei que eu tenho essa dor, eu sei que eu tenho o medo da traição, o medo de ser excluída e de ser injustiçada. Então, logo, o que eu posso fazer, né, para que eu tenha essa consciência para não entrar em contato com esses gatilhos, aquilo que vem da escola. Então, assim, é saber e consciente daquilo que você está entregando, daquilo que você faz para suas crianças, daquilo que você, né, da forma como você está educando cada uma delas. Eu acredito que quando você está aí com esse cuidado com você, que você está confiando na educação que você está dando para essas crianças, aquilo, né, aquele ditado, né, aquilo que vem de fora não vai te atingir, vai dar aquela dorzinha, mas você já logo volta e fala, não, essa questão ela não é minha. É o papel da escola, né? Então, assim, ao mesmo tempo, traga essa consciência daquilo que você pode fazer, né? Como eu falei,
não se cobre nessa exaustão, porque a exaustão vai trazer o quê? A situação da doença, algo que pode desencadear algo maior, porque aí vamos falar assim, então a Carla agora ela não pode fazer mais nada, ela não pode ajudar mais as crianças dela, porque é o que acontece com as pessoas que se cobram demais, que são muito perfeitas, elas paralisam, porque é melhor com que eu não faça do que fazer algo para alguém vir e colocar defeito. Então as pessoas que são muito, extremamente perfeccionistas, que ficam esperando, querendo fazer algo com perfeição, elas não fazem nada. Porque se eu pedir para uma pessoa tirar, né, para o perfeccionista, né, tirar um vaso de um lado e pôr do outro e falar para ele que ele não pode deixar aquele vaso cair em hipótese nenhuma, ele prefere não tirar. Porque se ele não tem a garantia que aquilo pode soltar da mão dele, né, soltar da mão dele, ou cair uma terrinha, o que vai acontecer? Ele não, eu prefiro nem fazer. Porque se eu não fizer, pelo menos ninguém vai vir falar que eu fiz de uma forma que não foi perfeito. Então, o quantas pessoas estão em movimentos que têm várias ideias criativas, têm movimentos muito legais e não colocam em prática. Por quê? Porque o perfeito... Então, quando você fala para mim, eu tô aqui fazendo meu trabalho, eu tô fazendo os meus conteúdos, eu estou fazendo, né, se você é artesã, se você é designer de unhas, e eu estou aqui fazendo, eu me cobro muito, eu sou muito perfeccionista. Não, o verdadeiro perfeccionista, ele não faz nada, porque se ele não tem a garantia daquilo que ele, né, quer fazer, se realmente vai dar certo, ele prefere ficar parado, ele não sai do lugar. Então não existe essa situação, então por isso que é muito o procrastinador, aquele que não faz nada, aquele que está sempre paralisado, ele tem esse medo e assim, e a gente fala que é uma arrogância muito grande da pessoa, porque às vezes ela é tão sábia, ela pode entregar muita coisa, só que ela se reprime, né? E deixa de fazer aquilo que ela já alcançou para poder entregar, até porque eu tô aqui fazendo a live para vocês, né? E vai chegar esse conteúdo para vocês porque vocês estão nesse momento. Então, se vier alguém aqui na live que é PhD em ansiedade, psiquiatra, fez o estudo dele, né, em alguma instituição fora, esse conhecimento não vai chegar para ela. Então, vamos dizer assim, se eu estiver aqui todas as quartas-feiras ao meio-dia, querendo entregar um conhecimento perfeito, estatisticamente, cientificamente, eu nunca vou estar aqui. Só que eu vou trazer um conhecimento daquilo que eu vivo, daquilo que dá certo para mim, de todos os estudos que eu tenho, que eu sei que chega para vocês. Então, se eu estiver, enquanto eu não estiver no nível do PhD, doutor, o que acontece? Eu não vou estar aqui. Da mesma forma você. Então, às vezes, quando a gente tem essa humildade de saber, eu vou me organizar, eu vou me planejar, eu vou fazer, eu vou entregar de uma maneira como a Carla colocou aqui. Ela está dando conta de fazer até a página 2, a escola está cobrando até a página 10. Sinto muito, hoje eu só consegui fazer até a página 2, tá? Você sabe que eu tenho minhas crianças, é lógico que ela não vai entrar na justificativa, mas ao mesmo tempo ela vai mostrar, ela vai entrar em contato com a verdade. E o que, né, na verdade é ansiedade? Quando eu permito, quando eu aceito, sim, eu sou ansiosa. Sim, eu não sou perfeita. Sim, eu tenho medo da injustiça. Eu tenho medo de ser abandonada, rejeitada. O que acontece? Eu reconheci, eu entro em contato com essa verdade. E eu dou espaço para o meu corpo entrar em contato com essa minha vulnerabilidade. Porque quando eu quero me anestesiar, eu não quero sentir, eu quero fugir de tudo, eu deixo de entregar aquilo que eu preciso entregar, os sintomas eles só vão aflorar. E aí é onde eu vou para o transtorno da ansiedade, eu vou precisar tomar medicação. E o que vai acontecer? Você vai entrar só nesse controle, você vai controlar os sintomas, só que você não vai olhar para a causa. Você não vai olhar para tudo isso que está chegando para você, todos esses gatilhos que você entra em contato. E você, eu não vou lá em determinada situação porque eu vou sentir assim, mas eu preciso enfrentar, eu preciso mostrar para o meu corpo que ele pode se fortalecer. Sim, que tem as ressalvas, tem ambientes que adoecem, tem pessoas que nos fazem mal, mas tem muitas coisas que a gente precisa deixar o nosso corpo sentir. Então, não existe, eu não quero mais sentir ansiedade. Mas eu vou aceitar que eu tenho ansiedade. E da mesma forma que essa ansiedade chega, ela vai embora. Quando eu tenho consciência.
quando eu sei que eu estou me cuidando, quando eu estou me alimentando bem, quando eu faço minha atividade física e quando eu medito. Quando eu deixo de colocar atenção e energia em algo que me adoece e eu vou colocar a minha atenção e eu vou gastar ali o meu tempo com algo que eu sei que é saudável para mim. Então, quando eu entendo quais são as minhas dores, eu posso, né, ativar os meus recursos, eu posso me planejar, eu posso ter disciplina. Agora, a ansiedade, né, ela está muito ligada com pessoas que às vezes têm uma dificuldade também em se cuidar, em receber ajuda, em entrar em contato, que aí quando a gente fala dos ganhos. E teve uma pessoa que veio falar comigo que achou que eu falei sobre ganhos, algo como se ela estivesse ganhando, né? Ela entendeu assim, eu não ganho nada sentindo ansiedade, pelo contrário, eu só me sinto mal. Só que ela conseguiu perceber que o ganho dela, na verdade, era ser tão autossuficiente, tão independente, que é como se ela quisesse ser tão forte, mostrando para ela mesma que ela não precisava de ninguém. Tanto é que quando ela chegava no hospital, passava tudo, né? Já aliviava, porque ali mostrava para ela o quanto ela conseguia entrar em contato, né, com a situação e ela mesma resolvia. Nossa, como eu sou forte! Olha só, não atrapalhei ninguém. E ali ela estava reforçando, muito provavelmente, uma dor dela. Eu até agradeço, né, que ela veio e eu agradeci. Eu falei, muito obrigada. Se você quiser continuar aqui no meu perfil, você vai compreender o que realmente tem atrás de todos os nossos problemas e todos os nossos sintomas. O nosso problema, ele não é o nosso problema. O nosso problema é, como eu falei para vocês na segunda, é aquilo que a gente para na farmácia, a gente conta ali na fila da farmácia, do banco, a gente senta no consultório, a gente fala do nosso problema para todo mundo. Agora, realmente falar da causa, da situação raiz, aí às vezes nem você sabe. E ali ela também não sabia que ela tinha esse ganho da força. As mulheres que são muito fortes, guerreiras e têm dificuldade de pedir ajuda, elas entram nesse ganho de quererem, né? Não preciso de ninguém, eu me amo, eu me basto. E aí elas afastam as pessoas e elas não permitem que ninguém acessem elas, nem para poder levar no médico. Olha só, a psi, Dona Ju, a minha colega de profissão, a nossa psicóloga, colocou aqui isso, o ganho indireto. Todo o problema que ele passa muito tempo com a gente está ganhando sim alguma coisa. Mas não é um ganho consciente, é um ganho que você não sabe o que você está ganhando. Por isso que você fica nesse problema. Os problemas, eles são ótimos quando a gente tem o problema e a gente resolve eles. Eles são necessários. Agora, quando eu tenho um problema, que a pessoa chega para mim e fala assim, olha, Priscila, eu tenho um problema X já há 15 anos. E aí ela me conta desse problema. E aí, há 15 anos ela tem esse problema. E aí tem um ganho aí. Porque se esse problema não tivesse nenhum ganho para essa pessoa, esse problema não estava, não? Ele não ia estar mais ali. Ele não ia ter uma função. Então, a gente precisa aprender que problemas que duram muito tempo, eles têm uma função. Eles mantêm você no lugar onde você está para você não sair. Ou porque você tem um amparo, porque você tem o medo, e aí a gente lembra lá dos traços, né? O medo do abandono, o medo da rejeição, o medo da humilhação, o medo da manipulação. Então eu não faço tal situação porque eu tenho medo de ser manipulado. E se a pessoa descobre o meu segredo? E se a pessoa vem e me exclui da vida dela? E se a pessoa me humilha na frente de todo mundo? E se? E aí fica nessa ansiedade, nesse medo irreal que não acontece, né? E fica no ganho. Então a pessoa ou ela vai se punir, né? Tem muitas pessoas que se punem, porque se punem, né? Começam a adoecer, eu não preciso entrar em contato com a situação, eu não preciso resolver, porque quando eu não me decido, os problemas se decidem por mim. Lembre sempre dessa frase, do Corpo Explica. Quando eu não resolvo os meus problemas, eles resolvem por mim. É a frase do meu querido professor Elton. Quando a gente tem problemas,
eles estão aí com uma função, e quando a gente descobre essa função, eu posso escolher ficar ou posso escolher deixar ele ir embora. Então, quando você tem um sonho, uma vida incrível que você tem vontade de viver e você ainda não está vivendo ela, é porque esse problema, essa situação que você vivencia hoje, você também ganha alguma coisa, por mais contraditório. Então, a pessoa que veio falar comigo no direct, ela se sentiu, né, impactada da forma como eu falei. Então agora, e como eu vi que ela tinha chegado através de uma live que eu fui convidada, né? Eu estava ali assistindo a live de um perfil grande, né? Do Yezer, que fala sobre marketing digital. Ele falou, opa, hoje eu vou analisar um perfil. E ele deu algumas dicas, teve um monte de gente que veio falar comigo, nossa, que legal o seu perfil. E aí uma das questões, né? Aí ela entrou e aí eu tenho que tomar cuidado agora. Porque a maioria das pessoas que estão aqui no meu Instagram já foram pacientes ou me conhecem ou sabem da forma como eu analiso, quando a gente fala, né, dos ganhos indiretos, ou quando a gente analisa, né, a visão sistêmica, todas as nossas questões têm algo aí para a gente analisar. Então agora eu vou ter um pouco mais de cautela quando eu analiso as situações, porque ela se sentiu bem invadida com a minha resposta. Por isso que a maioria das pessoas tem dificuldade para fazer terapia. E a gente fala que quem chega na terapia para fazer a terapia são muito corajosos, porque quando ela vem e conta o problema dela, aquele problema não é o problema. E aí aqui a gente vai, né, ir desvendando o que realmente está acontecendo. A Bárbara colocou, hoje sou grata, sou uma pessoa muito grata e tenho muito que evoluir. Que bom, mas o importante é que você já tem muita consciência, né? A Fabi colocou, realmente, Pri, faz muito sentido. Sim, a Moni também, muito sentido. Então, tem alguma pergunta que vocês queiram fazer em relação à ansiedade que vocês esperaram, ficaram aqui e eu não falei, né? Antes da gente fazer o nosso movimento, né? A gente vai fazer um movimento para olhar para um sintoma de ansiedade, um sintoma seu. A Carla colocou, eu já me peguei apegada a um problema e ainda sou, mas hoje sei o que ganho e ainda não consegui resolver. Então, e aí tem aí o que ganha, então enquanto tem o ganho, tô rindo, mas é sério, olha só. E aí essa risada tem algo aí, viu, Carla? A Fabi colocou gratidão, por isso o seu trabalho é maravilhoso, tô evoluindo sempre. Que bom, gratidão ter vocês sempre aqui, sempre me escutando e que bom que faz sentido, porque quando faz sentido, parece que aí toca no nosso corpo. E é nesse momento que eu convido vocês, para que vocês, né, fechem os olhos ou pelo menos vocês, né? Eu sei que tem muita gente que não pode fechar o olho. Pelo menos para um pouco, né? E observe o seu corpo. Só observe. A Lalu colocou, tenho questões sérias com minha mãe e vivo ansiosa por conta disso. Não consigo desapegar. Sim. Então vamos olhar para isso, Lalu. A ansiedade, ela tá aí para te comunicar alguma coisa. Sempre a nossa ansiedade é um sintoma. É uma união, né, de vários sintomas que querem comunicar. Lembre que a ansiedade é um alerta. Ela está aí para mostrar para vocês que tem algo que ainda não foi visto. E enquanto não for visto por vocês, não pode ser resolvido. Eu não consigo resolver algo que eu não tenho, eu não tomei consciência dele. E quando eu tomo consciência, aí é como, aí eu tô errando, mas eu erro com consciência. É até mais pesado, né? Ah, Cris, oi Cris, gratidão, você mudou a minha vida. Olha, você que mudou. Sempre aprendendo com você, a Bárbara. Que bom. Então vamos respirar profundamente, né? Traz atenção para aqui agora, deixando que é de fora lá fora e sente. Apenas dê espaço para as suas sensações. De tudo que eu falei aqui, sinta aí o que mais tocou em você em relação a algum problema, alguma dor, algo que está sempre aí presente para você e em algum momento você está focando a atenção apenas nos sintomas, apenas na situação que está se mostrando e não está olhando realmente para aquilo que você está ganhando. Então eu vou falar algumas frases e perceba o seu corpo através de algumas palavras que eu vou colocar aqui para vocês. E perceba como que o seu corpo fica. Então, quando eu fico ansiosa, eu tenho medo de ser rejeitada. Sinta, veja se faz sentido.
a rejeição para você. Quando eu fico ansiosa, eu tenho medo de ser abandonada. Sinta como é o medo do abandono. Respira. Perceba se você se conecta com a rejeição ou com o abandono. Eu tenho medo de ser manipulada. E respira. E dá espaço para o seu corpo sentir essa frase. Eu tenho medo de ser humilhada. Respira, entre em contato com essa sensação. Eu tenho medo de ser injustiçada. Eu tenho medo de ser traída e excluída. E perceba qual a dor, a exclusão, humilhação, manipulação, abandono, rejeição toca mais em você. E olha para isso. Perceba qual é a sensação que aflora no seu corpo, quais as imagens mentais que chegam, quais memórias, lembranças. Além do corpo, o que mais chega para você? Sinta onde você fica. Rejeição, abandono são diferentes. A rejeição, eu não cheguei a ser aceita. O abandono, eu fui aceita, mas depois abandonada. São dores semelhantes, mas ao mesmo tempo tem uma diferença. E sinta onde você fica. Qual é o sentimento que mais toca em você? E sinta como é dizer, a partir de hoje, eu vou cuidar mais de mim. A partir de hoje, eu vou fazer algo por mim. Faça algo por você, com você e para você. Sinta o que hoje você pode fazer por você, para você e com você. Respira. O que hoje você pode fazer para você, por você e com você. Isso. E perceba como seu corpo vai ficando, quais as sensações, sentimentos, memórias que chegam aí. Tudo é muito importante, sem querer fugir de nada. Todas as sensações, dê espaço, sem querer fugir. Acolha. Muito bem, bem consciente do que chegou, daquilo que você sentiu. Agora traga consciência, né? Para onde você está. Estamos aqui na live. Vai voltando para que a gente possa ver qual é a mensagem que sai para você através desse movimento que você sentiu. Vamos lá? Quem sentiu, né? Quem quiser compartilhar aqui, muito importante que vocês coloquem aqui para mim quais foram as sensações, sentimentos que vocês... Pode colocar apenas uma, né, para eu tirar aqui a mensagem para vocês refletirem. Vamos lá, você não precisa me contar todo o problema, a situação, apenas coloque, eu quero uma mensagem, põe um eu. E aí eu vou escolher, né? Na verdade, eu não, né? O campo escolhe sempre a sua mensagem para você refletir. A Fabi colocou, humilhação, veio várias vezes, cenas da minha mãe comigo. Olha só. Vamos ver aqui qual é a mensagem que vem.
Interessante. Eu vou tirar uma mensagem aqui do Desvendando a Ansiedade e uma sistêmica. Olha que interessante, Fabi. Não se sinta constrangido em dizer não. Uma boa forma de se sentir melhor com isso é lembrar quantos nãos você já recebeu ao longo dos anos. Reflita se as pessoas que receberam sempre seu sim estão lhe dando sim também. Será mesmo que só você deve ficar com as respostas negativas? Suas ou dos outros? Olha só. Então, acho que é para todos nós, né? Essa daqui. Agora, a sistêmica é: pergunte a si mesmo, Fabi, o que você ainda não está vendo? Quem depois quiser, eu vou deixar aqui separado. E aí vocês lembrem que aí vocês entrem em contato e eu mando a fotinho para vocês. Deixa eu ver aqui. Olha, a Carla colocou: Pri, eu senti muito a rejeição e ser excluída. Olha só, tá vendo? A dor dos traços. Vamos ver a mensagem sistêmica que vem para você. Independente, Carla, do que aconteceu no passado, a vida foi preservada. Agora, a da ansiedade, vamos ver qual que vem. Como as preocupações do dia a dia nos fazem ter ações sem pensar. É importante deixar as distrações de lado e criar um ambiente tranquilo para se alimentar. Você lembra o que comeu no dia anterior? Se a resposta for não, adote a estratégia: tomar um copo de água quando estiver com fome. Ao final de 15 minutos, se ainda estiver com fome, escolha algo saudável para comer. Interessante, né? Lembra, mais ou menos, para eu poder pegar aqui, que eu vou colocando aqui por ordem que vocês estão colocando para mim. A Aline colocou: eu quero. Vamos lá. Aline, qual é a mensagem sistêmica que vem para você? O passado ficou para trás, Aline. Não tem nenhum poder agora. Os pensamentos deste momento criam o seu futuro. A da ansiedade. Atitude de gratidão impacta no seu estado de humor e aprimora o bem-estar físico e emocional. Oferece o caminho para o reconhecimento de experiências positivas, te tornando mais constante e com humor menos oscilante. A Ju colocou: abandono e traição. Ju, vamos ver a mensagem sistêmica que vem para você? Estou livre da dor e totalmente em sintonia com a vida. Vamos ver aqui da ansiedade. Estou sempre preocupada com o que os outros vão pensar. Pense em uma situação que você se magoou com que algo disseram sobre você mesmo. Será que o que foi dito realmente faz sentido? Pare de se preocupar com o que os outros pensam. Requer esforço e prática diária. Vamos mudar isso? Liste 10 qualidades suas, Ju, conquistas, habilidades ou talentos seus. Valorize-se e não tenha medo de se mostrar para o mundo. Ai, que legal! Olha, essa, né? Essa deu certinho, hein? Bárbara, vamos ver aqui que a Bárbara falou: preciso pensar. Cadê? Preciso pensar e sentir com mais calma. Olha aí, tá vendo, Bárbara? Vamos ver qual é a mensagem sistêmica que vem para você. Você não precisa depender do outro para ser feliz. Permita-se tratar-se das suas próprias feridas, cuidar-se e dar amor a você mesmo. Ame-se, Bárbara. Olha só, hein? Que importante. E a da ansiedade. Conhecemos pessoas que buscam conhecimento ou se preparam fisicamente para um evento esportivo. Algumas dessas pessoas se dizem ansiosas. A ansiedade, se bem controlada, pode te ajudar no dia a dia. Olha só que mensagem certeira, hein? Bárbara é educadora física, né? Interessante. A Thelma colocou aqui: humilhação. Vamos ver, Thelma, qual é a mensagem que vem para você sistêmica? Eu permito que você me veja. Eu permito que você me veja. A da ansiedade, Thelma. Existem várias reações físicas, cognitivas e emocionais para quem está com ansiedade fora de controle. Quais são as reações negativas que o seu corpo apresenta quando você está muito ansiosa? Então, faça aí o movimento. A Fê colocou aqui: eu quero. Vamos lá, Fê, vamos ver que mensagem que vem para você. Eu respeito o seu destino. Eu respeito o seu destino. Agora, a da ansiedade. Já tentei muitas vezes e caio no mesmo erro. Faz parte das experiências da vida fazermos algo que não dá certo. Isso quer dizer algo. Questione-se: será que é isso mesmo que você quer? Que tal reprogramar o seu GPS para chegar mais próximo do que você deseja, numa velocidade que você consiga acompanhar? Pedras no caminho sempre existirão. Não desista.
Olha só, que linda. Um beijo. Fabi, olha, muito sentido, gratidão, eu quero depois. Depois você me chama, Fabi. Olha, meu pai aqui na live, um beijo. Aqui a Lori, vamos ver qual é a mensagem que vem, Lori, para você? Sua intenção influencia o resultado. Então, a sua intenção influencia o resultado. Então, o que você está intencionando, você influencia para ter um resultado diferente. Então, vamos lá, né, Lori? Vamos ver qual é a mensagem que vem para você? Da ansiedade. Tenho que dar conta de tudo sempre. O controle está associado à necessidade de que tudo tem que dar certo sempre. Muitas situações fogem do controle ou não têm como serem controladas. Reflita. Quando algo que você planejou dá errado, como você se sente? Há uma forma de fazer diferente para que você alcance o resultado que você espera? Vamos fazer diferente, né? Ah, a Gil colocou certíssimo, Pri, que legal. Nossa, hoje eu tô chorando até com desenho animado. Olha, Carla. Ah, aqui, Gabi. Vamos ver, Gabi, que mensagem que vem para você? Toda doença vem como resolução de um conflito. Então, ou toda doença, todo sintoma. Então, é uma oportunidade para você resolver. Toda doença vem como resolução de um conflito. A carta da ansiedade. Faço muitas coisas e não termino nada. Algumas tarefas dependem de você para serem feitas, outras de outras pessoas, e algumas não têm solução naquele momento. Comece a verificar quais tarefas dependem só de você para serem realizadas, foque nelas. Quais tarefas são responsabilidade das outras pessoas, delegue e confie. E o que não conseguirá realizar, reprograme. Tudo vai ficar bem. Olha só que legal. Beijo, Gabi. Beijo, Bárbara. Olha, a Bárbara colocou, meu Deus, você vê? A Moni colocou, interessante. Moni, eu já tirei a sua carta. A Lori colocou, eita. A Lori colocou, eu pessoalmente, né? Realmente. Pri, eu quero depois. Gratidão, depois você me chama. A Aline aqui colocou uns coraçõezinhos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Se você gostou dessa live, fez sentido, tocou em algo em você, compartilhe, ela vai ficar aqui salva. Eu deixo também lá naquele outro canal. Então entre, né? E sempre venham, né? Aqui sempre tem algo que eu acho que é importante, sentiu no coração. Estou aqui todas as quartas ao meio-dia e compartilhem para que outras pessoas, mesmo que agora não puderam estar aqui ao vivo participando, elas vão ter a oportunidade de fazerem o exercício. E eu vou tirar uma cartinha, né? Eu já estava até esquecendo a cartinha do pessoal que vem, né? Que assiste depois no gravado. Aqui a Moni. Sim, Moni, vamos lá. Qual é a carta da Moni? Lei da ordem. Os que chegaram antes estão acima dos que chegaram depois. Sem ordem não há amor. Olha só, hein, Moni? A cartinha da ansiedade. Sei que não vou conseguir deixar de fazer algo por medo de não conseguir realizar não pode ser uma opção. O medo faz parte do processo e precisamos dele para nos protegermos de situações de perigo. Quando em excesso, ele nos paralisa e não nos deixa avançar. O que te trava e te bloqueia, o seu potencial está todo aí dentro, pronto para ser colocado em prática. Olha só o exemplo que eu dei da pessoa que fica se cobrando muito, né? E não faz. Então, vamos lá. Moni, vamos arregaçar as mangas e vamos pôr tudo em prática, aquilo que precisa ser, né, feito. Agora eu vou tirar a cartinha do pessoal que sempre faz o exercício. Eu não consegui lidar com isso. Isso tem um lugar, né? É importante, você não conseguiu lidar, mas que agora você pode fazer diferente, que tem muita informação aí. A outra carta é: vivemos em sociedade e nem sempre podemos controlar o que o outro fala ou como age. Desta forma, como a ação do outro impacta a sua ansiedade. E solte. Aquilo que não tem, né, controle, é bom que a gente, né, solte. Aquilo que não tem remédio, remediado está. Então, muito obrigada. A Moni agradeceu, sempre faz muito sentido. Gratidão. Gratidão para vocês que ficaram aqui, que me ouviram. E até a próxima quarta. Um grande beijo, uma boa tarde.